No sertão, quando o chão está molhado, corre água das veias de um regato, pula a onça da furna, corre um gato, um cavalo galopa estropiado. Um garrote atravessa um rio de nado, uma cobra se acoa com cancão. As cantigas saudosas do carão faz lembrar o lugar que eu fui nascido, entre as telas do filme colorido que Deus fez para o cinema do sertão. E aí, pessoal? Boa tarde! Sou o professor Emerson, certo? Estou aqui em mais uma aula de língua portuguesa. Quero convidá-los a pegar o caderno, o lápis, tirar o print do conteúdo, que hoje nós vamos nos aprofundar em mais um conteúdo de língua portuguesa. E aí, gostaram do poema? Gostaram da poesia? Se eu dissesse assim: morreu hoje, na cidade de São Paulo, o prefeito da cidade. Será que essa segunda informação em relação ao poema tem a mesma intenção? Tem a mesma estrutura? Não, né? E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre o texto literário e o texto não literário. Tá bom? Então vamos lá. Os textos literários e textos não literários apresentam diversas diferenças na forma, na linguagem, na significação. Principalmente diferenciam-se na sua finalidade comunicativa. O texto literário visa entreter o leitor e o texto não literário visa informar o leitor. Olha aí, pessoal, de cara a gente já começa a diferenciar o que é um texto literário e o texto não literário. Então, quando eu cheguei e disse o poema para vocês, isso se encaixaria em quê? Em um texto literário, não é? E quando eu falei, morreu hoje na cidade de São Paulo o prefeito, né, da cidade. Aqui eu tenho a função de informar, por isso que é considerado um texto não literário, tá bom? Muito bem, vamos ver as características dos textos não literários. Então, o texto literário, primeiro, possui uma função estética, tendo como principal objetivo o entretenimento do leitor. A estética, certo? Quer dizer a estrutura, no sentido de se envolver, por exemplo, num poema, nós temos as rimas. Isso faz parte da estética, né? Uma poesia que rima, né? Um poema que rima, faz parte da estética. Recorre à função poética e emotiva da linguagem, visando criar expressividade e despertar sentimentos e emoções no leitor. Então, a função poética nos textos literários e emotiva tem justamente essa função de falar sobre as emoções. Não é? Quando alguém, né, escreve um poema para a pessoa amada, quando a gente fazia aquelas atividades na escola, no Dia das Mães, um poema para a mãe, ali a gente colocava as nossas emoções, nossos sentimentos naquele texto, por isso que ele é chamado de texto literário. Utiliza uma linguagem conotativa e polissêmica, gerando uma multiplicidade de interpretações. Lembrem-se lá das aulas anteriores sobre conotação e denotação. Nesse tipo de texto, né, o texto literário, a conotação vai prevalecer, né, a polissemia vai prevalecer. E o que é polissemia? São significados que uma palavra ela pode exercer, né? São os múltiplos significados que uma frase, que uma expressão, que apenas uma palavra pode exercer. Então, dentro de um texto literário, a linguagem conotativa vai trazer várias interpretações. Então, eu posso dizer que algo é bonito, mas por trás eu estou dizendo que é feio. Isso tem a ver com a entonação, a forma como a frase, como o verso ele foi estruturado, tá? Há uma reflexão sobre a realidade que leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade, certo? Então, quando eu digo, por exemplo, assim, no sertão, quando é bem de manhãzinha, o sertanejo se acorda na palhoça, chama o filho mais velho e vai para a roça, a mulher toma conta da cozinha.
Faz um fogo de lenha e encaminha um guisado, ango quente ou fava pura. E depois de fazer esta mistura, sai faceira, valendo de uma condensa com um timbugo de barro na cabeça e vai levar os heróis de agricultura. Eita, chega eu me arrepio aqui com um poema tão lindo como esse, não é? Isso está falando de quê, pessoal? Da humildade, né? Da simplicidade, mas também da alegria de se viver na roça, né? De se viver na zona rural. Então, isso nos traz o quê? Uma subjetividade da realidade. Cada um de nós temos uma interpretação diferente sobre aquilo que vemos, sobre o contexto em que vivemos. Utiliza figuras de linguagem, então lembradas delas, e outros recursos estilísticos, apresentando simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Então, por exemplo, a poesia, todo mundo pensa que poesia é só poema. Não. A poesia pode ser um poema, mas também se eu chego em um quadro ou na beira da praia e digo que imagem linda, né? Que horizonte tão belo, isso já é poesia. E o poema vai seguir sempre aquela estrutura de estrofes, de versos, né? De rimas, ok? Então, todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema, tá? E a musicalidade, nós temos aí a questão do ritmo, da harmonia, que vai diferenciar, por exemplo, um poema para uma música, né, ou para uma letra de música. Então, esses tipos de textos, né, o romance, o conto, a fábula que nós vamos estar vendo, são tipos de textos literários. Vamos lá. Então, quais são os tipos de textos literários? Vamos lá comigo, ó, os poemas, que eu já falei, os romances, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Tem muita gente que pensa que romance é só aquele livro que traz uma paixão entre o homem e a mulher, uma princesa e o príncipe. Não, romance é todo livro literário que é dividido por capítulos, né? Ele é mais extenso do que o conto, ele é mais extenso do que uma fábula, ele é mais extenso do que uma crônica. Logo, torna-se um romance, tá? Então, não só pense no livro de romance, aquele que tem uma princesa que vai casar com um príncipe e viver feliz para sempre. Nós temos os contos, né, que também é um texto literário, porque é uma narrativa curta, tem poucos personagens, a história se passa em no máximo 1 ou 2 ambientes. Nós temos as novelas, as lendas, as fábulas, as crônicas, as peças de teatro, as letras de músicas. Então, todos esses gêneros aí fazem parte do tipo textual literário, tá bom? Por quê? Porque na maioria deles vai ter uma linguagem subjetiva, conotativa e também vai apresentar personagens, vai apresentar ambientes, vai aparecer um enredo, um desfecho, um clímax, enfim. Isso aí o professor, o mediador, vai estar aí abordando com vocês, tá bom? Vamos lá. Consoada, né? Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável. Talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga, alô, iniludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Então, isso é um poema, né, de Manuel Bandeira. Isso aí entra no exemplo de textos literários, tá? Aqui nós temos um trechinho, né, do livro A Morte de Quincas... Jorge Amado, A Morte de Quincas Borba, né, d'Água. Quincas Berro d'Água, melhor dizendo. Então, observe só. Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre hora, local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte
matinal, sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontecida quase 20 horas antes daquela outra propalada e comentada morte na agonia da noite. Quando a lua se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do cais da Bahia, presenciada, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada nas ladeiras e becos escusos, a frase final repetida de boca em boca representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida no mundo, um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo, como escreveria um jovem autor do nosso tempo. Então, esse trecho, do livro Morte de Quingas, Berro d'Água, de Jorge Amado, é um texto literário, É um texto que tem ficção, tem personagens, tá certo? Tem uma linguagem conotativa, enfim. E o texto não literário? A gente viu os textos literários. E os textos não literários? Quais são as estruturas? Qual é a estrutura que está em torno desse tipo textual? Tá? Então, o texto não literário, ele possui uma função utilitária e referencial, tendo como principal objetivo fornecer uma informação. Por isso que ao lado está aparecendo a imagem de um jornal. Porque o texto não literário, ele vai fugir um pouco, daquela estrutura da linguagem conotativa, ela vai fugir um pouco daquela linguagem subjetiva, E aqui ela vai seguir o texto denotativo, a linguagem denotativa, o sentido literal realmente da palavra. Então, relata fatos reais de forma impessoal e imparcial, não havendo opiniões e juízos de valor sobre o conteúdo do texto, certo? Utilizam a linguagem denotativa e clara, criando objetividade na transmissão da informação. Não utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos que possam prejudicar a compreensão do conteúdo do texto. Então, a gente vê agora uma diferença, um pouco gigantesca entre texto literário e não literário. O não literário, ele tem a ideia de fornecer informações, de transmitir uma ideia que, diferente, por exemplo, da linguagem conotativa, que a gente pode ter várias interpretações, aqui você vai realmente entender o que está sendo dito, tá? Vamos ver alguns exemplos de textos não literários. Quais são eles? As notícias, as reportagens, as entrevistas, as cartas comerciais, os artigos científicos, os livros didáticos, os manuais de instrução, os dicionários, as enciclopédias, as receitas de culinárias, as guias de beleza, as bulas de remédios e tantos outros que existem. O que é que a gente nota aqui, pessoal? Notícia, reportagem, entrevista. São tipos de texto que têm a ideia de informar, de deixar o leitor, de deixar o telespectador informado por dentro dos assuntos. Isso vai fugir totalmente daquela característica de um poema, certo? Que vai trazer os sentimentos. Então, é bom a gente saber diferenciar texto não literário de texto literário, tá? Exemplos de textos não literários. Olha aí, ó. O dicionário online de português, por exemplo, é um tipo de texto não literário. E aí, qual é a definição da palavra arara, por exemplo? O dicionário Waze vai dizer: nome de diversas aves trepadoras de grande porte, que se destacam pelo colorido muito vivo, em geral vermelho, amarelo e azul, e por falarem, embora não tenham bem quantos os papagaios. Embora não tão bem quanto os papagaios. Tem bico muito grande, curvo e forte. Com ele quebram as cascas mais duras dos frutos e sementes que comem. Tá? Isso é o dicionário, isso é a definição que o dicionário traz para a palavra arara. Outro exemplo, a receita, Receita de brigadeiro de chocolate. Em uma panela funda, junte o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Misture e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela.
retire do fogo e deixe esfriar. Depois de esfriar, faça pequenas bolinhas com a mão, passando a massa no chocolate granulado. Esse é outro exemplo, tá? E aí, pessoal, finalizamos a nossa aula. Obrigado e até a próxima semana.